todos o nosso muito boa noite. Província do Bengo, 12ª edição da Feira da Banana encerra com volume de negócios superior a 200 milhões de kwanzas. Cuidados de recém-nascidos, o Governo aposta no reforço das competências dos profissionais. Amanhã arranca em Luanda mais um ciclo de capacitação. Alimentação escolar na Huila, programa beneficia cerca de 10 mil crianças em Quilengues. Autoridades trabalham para dobrar o número. Mundial FIFA 2026. Última ronda do Grupo J. A Argentina fez o pleno ao derrotar a Jordânia por 3-1. Situação na Venezuela. A Unicef estima que 4 milhões de crianças tenham sido afetadas. É o Domingo Notícias, referente a 28 de junho do ano 2026. Boa noite e bem-vindo à atualidade. Mais uma vez, o nosso muito boa noite renovado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar já beneficia cerca de 10 mil crianças no município de Quilengues, na província da Huila. A meta das autoridades locais é de duplicar o número no próximo ano letivo, segundo o administrador municipal. No município de Quilengues, na Huila, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está a abranger cerca de 10 mil crianças, segundo dados apresentados pelo administrador municipal. Adriano Alberto Pedro realça que apenas 2 empresas estão a distribuir as refeições aos alunos. O responsável destaca igualmente que, com a implementação do programa que decorre segundo as expectativas, foram criados novos postos de trabalho e diminuiu o índice de abandono escolar. O administrador municipal garante que o objetivo é beneficiar mais de 20 mil alunos no próximo ano letivo, com a contratação de mais empresas. Quando fizermos o concurso, temos que incluir mais empresas. Imagine, para 31 escolas, cerca de 21 mil alunos, são 2 empresas, não é possível fazermos, não é cobertura de todo o município, né? Mas pronto, são experiências e eu acho que no próximo ano letivo, a cobertura será mesmo total e vamos atender quase a maioria, se não mesmo quase todos os alunos. 2 das escolas beneficiárias do programa em Quilengues são a número 100 e o Colégio Maçonjo, que, de acordo com os seus diretores, registram um aumento do número de alunos que regressam ao sistema de ensino e também diminuíram as desistências. Quase que já não há atraso, os alunos estão a recuperar muito bem em termos de conhecimento, já não faltam as aulas e até as tarefas já fazem, porque tínhamos muito problema de tarefas, os alunos não fazerem a tarefa. Os benefícios são vários, desde a manutenção da presença dos alunos aqui na escola. Os anos anteriores nós verificamos um número de desistência elevado e neste ano letivo, com a implementação da alimentação escolar, nós estamos a ver que, portanto, os alunos quase todos estão a chegar no fim do ano letivo, são poucos os desistentes e, portanto, tem ajudado bastante. Quem ganhou o primeiro emprego com a implementação do programa de alimentação escolar agradece pela oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Acho que esse trabalho está me ajudando muito. Até agora já consigo lidar bem com as crianças. Dá para fazer alguma coisa que eu preciso, comprar algumas roupinhas e algumas coisas para mim comer também. Amanhã arranca a 2ª edição do programa de capacitação em reanimação neonatal e transporte do recém-nascido de alto risco no país. A iniciativa do Ministério da Saúde visa reforçar as competências dos profissionais responsáveis pelos cuidados de recém-nascidos em todo o território nacional. Nesta fase, que abrange 3 províncias, prevê-se formar cerca de 570 profissionais. Namibe, Huila e Cunene são as 3 regiões do país selecionadas para a 2ª edição do Programa de Capacitação em Reanimação Neonatal e Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco no país. O programa arranca nesta segunda-feira e vai decorrer até ao dia 13 de julho, numa iniciativa do Ministério da Saúde que prevê a capacitação de 570 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, parteiras tradicionais e futuros instrutores nacionais.
O processo resulta de uma parceria entre a Sociedade Angolana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mineira de Pediatria, o Ministério da Saúde de Angola, através da Unidade de Implementação do Projeto de Formação de Recursos Humanos para a Cobertura Universal de Saúde e a Agência Brasileira de Cooperação, consolidando a cooperação técnico-científica entre Angola e o Brasil no domínio da saúde neonatal. A formação será ministrada por especialistas angolanos que participaram recentemente no 10º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, realizado em Foz do Iguaçu, Brasil, marcando assim o início da fase de disseminação nacional dos conhecimentos adquiridos. Os especialistas aprofundaram conhecimentos sobre ventilação neonatal, monitorização cardíaca, estabilização pós-reanimação, transporte neonatal, inovação tecnológica e cuidados ao recém-nascido de alto risco, assegurando que os conteúdos agora ministrados em Angola estejam alinhados com as recomendações científicas internacionais mais recentes. A delegação angolana integrou profissionais dos hospitais Pediátrico David Bernardino, Materno-Infantil Azancote de Menezes, Maternidade Lucrécia Paim, Hospital Central do Ambo, Hospitais Gerais de Benguela e de Viana, Bispo Emílio de Carvalho, Maternidade Irene Neto, bem como representantes da Sociedade Angolana e Brasileira de Pediatria e do Colégio de Neonatologia da Ordem dos Médicos de Angola. Além da componente formativa, serão realizadas visitas técnicas às unidades sanitárias para acompanhamento das práticas assistenciais, identificação de necessidades locais e reforço da implementação dos protocolos de assistência neonatal. Para a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, esta nova etapa do Programa Nacional de Reanimação Neonatal reafirma o compromisso do Executivo angolano com o fortalecimento dos recursos humanos em saúde, a melhoria contínua da qualidade da assistência materno-infantil e a redução da mortalidade neonatal. Segundo a governante, a formação contínua dos profissionais de saúde assente nas mais recentes evidências científicas e nas boas práticas internacionais, constitui um investimento estratégico para garantir que cada recém-nascido tenha acesso a cuidados seguros, oportunos e de qualidade desde os primeiros minutos de vida. Profissionais da saúde e a comunidade académica e assume um papel crucial no tratamento oncológico, contribuindo para a recuperação funcional e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Os especialistas alertam para a necessidade do aumento do número de profissionais com formação específica nesta área. Nossa realidade atual preocupa-nos bastante, uma vez que no hospital oncológico temos apenas uma fisioterapeuta, não é? Que atende a demanda grande deste mesmo hospital. No entanto, nos propusemos a refletir sobre a importante atuação da fisioterapia nos pacientes oncológicos, tanto na prevenção como no tratamento de algumas complicações ou comorbidades que esses pacientes poderão vir a apresentar. O tema teve em debate durante um workshop da iniciativa privada que reuniu profissionais de saúde, docentes e estudantes de fisioterapia. Os grandes desafios é que nem todos os hospitais têm especialista a atender pacientes com câncer. Até agora temos o Instituto e o Hospital Geral de Cacoaco, mas ainda assim preocupa porque vários pacientes saem de diferentes províncias e vêm aqui na capital à procura do tratamento oncológico. É necessário que nós tenhamos vários fisioterapeutas especializados na área para dar melhor resposta a esses pacientes, mas dos que temos conseguido dar sim respostas a esses pacientes. Os participantes defendem uma intervenção fisioterapêutica integrada desde as primeiras fases do tratamento. Ao nível das universidades, falo das instituições de ensino que em primeira mão deviam incentivar o estudo e pesquisa em fisioterapia oncológica e preparar esses profissionais do ponto de vista teórico para que possam conciliar
esses conhecimentos teóricos e práticos nas unidades hospitalares onde estão os pacientes com necessidades de atendimento. Entre os tipos de cancro mais frequentes em Angola destacam-se os da mama, do colo do útero e da próstata, patologias que exigem uma abordagem multidisciplinar para melhores resultados clínicos. O tratamento dos pacientes oncológicos não é exclusividade de nenhuma profissão. Ele embarca de uma equipa multidisciplinar e cada um tem uma missão importantíssima dentro desse tema. Estão integrando tanto cuidados paliativos, quanto a rádio, quanto a química, quanto a cirurgia. No nosso contexto, os números são animadores, temos vários treinamentos profissionais e quanto mais nos especializarmos, mais conseguimos diminuir a demanda dos nossos pacientes. Para os estudantes, encontros como estes impactam academicamente e aproximam cada vez mais os estudantes dos desafios encontrados na prática. Nós, como fisioterapeutas ou futuro fisioterapeuta, vamos atuar no pré e no pós-operatório em pacientes oncológicos, porque muitos destes apresentam as disfunções, não é, que são a perda de mobilidade. Uma mais-valia para nós estudantes, nosso domínio, tanto profissionalmente e tanto como estudante. Os especialistas acreditam que o fortalecimento da fisioterapia trará uma assistência mais completa aos pacientes. E agora avançamos para o nosso habitual Crossfire. Vamos cumprimentar, como sempre, os nossos convidados, Comenda Rosa, jornalista, muito boa noite. Boa noite, e Alves. Também o Faustino Henrique. Boa noite e bem-vindo aqui ao nosso encontro de hoje. Vamos, como sempre, analisar várias questões que dominaram a semana que hoje termina e um caso, uma notícia que está a fazer correr muita água por baixo da ponte, tem que ver com a candidatura do general Higino Carneiro, não é? Que formaliza a sua pré-candidatura à presidência do partido. Portanto, aqui começo por si. Faustino, a apresentação da candidatura era expectável, como já se previa. Agora, falta naturalmente o pronunciamento da Comissão de Candidaturas. E se avançar, não é? O MPLA poderá ter um congresso, no caso o 9º, com mais do que 2 pessoas, no caso que até agora apresentaram as suas candidaturas. Refiro-me ao atual presidente João Lourenço e agora esta, né? Caso passe de Higino Carneiro. Como é que vê esta situação? Bom, primeiro é felicitar o general Higino Carneiro por ter conseguido reunir as assinaturas que eram exigidas, não é? E ele passou um bocadinho mais do mínimo exigível, que são 5.000 assinaturas. Felicitá-lo por isso. Esperar, obviamente, que seja bem sucedido no percurso que quer fazer para concorrer à liderança do partido, não é? Eu esperava que também da parte do partido houvesse uma nota de felicitação ao candidato Higino Carneiro, em vez do silêncio aparente que se registra, não é? São pessoas que têm a coragem de concorrer, manifestar a candidatura, então da parte do partido devia existir essa felicitação no sentido de encorajar, porque quanto mais democrático o MPLA, melhor para Angola, melhor para a sociedade. Agora, eu particularmente tenho muitas dúvidas se porventura essa candidatura vai se efetivar até o fim, porque na minha perspectiva existem 2 barreiras, não é? 2 barreiras, diria mesmo intransponíveis para a candidatura do general Higino Carneiro. Portanto, a primeira barreira, penso que é o processo judicial que impende sobre o mesmo, não é? Que está ainda a decorrer a sua tramitação. E a segunda barreira tem que ver com o ato de validação que deverá ocorrer entre os dias 2 a 5 de novembro. Portanto, essas são 2 barreiras que considero intransponíveis para a candidatura do general Higino Carneiro, mas espero que o tempo prove que realmente eu tenha me enganado nesta avaliação que faço. De resto, é felicitar pela coragem que teve, esperar que haja digamos assim, para descredibilizar, denegrir a candidatura de Higino Carneiro, é um ato que é condenável a todos os títulos, e provavelmente essa campanha vai se intensificar nos próximos dias, não é? De campanha quase sem rosto pelas redes sociais para tentar denegrir, digamos assim, a pessoa e a campanha que faz, e sendo o pior, em minha opinião, o silêncio a que se remete o partido. Acho que o MPLA devia, nesta altura, quando existirem campanhas dessa natureza, não só condenar, mas demarcar-se mesmo desse tipo de atitude, em vez de remeter-se ao silêncio, que quase é percebido como uma forma de
conivência ou condescendência com esse tipo de atos. De resto, vamos esperar vamos ouvir também o com o tempo, então. Por Sim. favor, o que é que tem a dizer a propósito? É claro, o general Higino Carneiro consegue apresentar a sua candidatura com um número de subscrições que supera em grande medida aquilo que é exigível pelos estatutos e pelo regulamento eleitoral. São mais de 19 mil subscrições, quando o regulamento exige que sejam 5.250 por cada província. Portanto, o general Higino Carneiro consegue um número grande e a todos os títulos digno de registro. Portanto, agora, eu não coloco as coisas nesses termos. Penso que a questão do processo judicial decorre à parte, é um expediente que deve, e pela experiência também que o general Higino Carneiro traz consigo, ele não se vai deixar abalar por isso. Aliás, mostrou isso mesmo. Não foi a primeira vez que o Ministério Público se pronunciou a propósito, levantando inclusive em termos midiáticos essa questão, uma coisa que é bem anormal para uma instância judicial, né? Um órgão do sistema de justiça, portanto, mas não creio que o general Higino Carneiro se vá deixar abalar por isso. Portanto, é expectável que no Congresso de dezembro venham a haver 2 candidaturas. Vai ser muito bom. O que é que isso representa para o MPLA? É claro que aquilo que justamente o MPLA se propôs fazer este ano, que é reforçar a democracia interna e renovar as lideranças, quer do topo à base. Portanto, é importante que mesmo o presidente João Lourenço, ao candidatar-se, falo na perspectiva de seguir com esse pressuposto, renovar as lideranças. A ideia é que o MPLA apareça em 2027 pronto para um desafio maior. Portanto, deve ser necessariamente com 2 candidaturas e deve ser um sinal claro para a concorrência de que o MPLA está preparado para o jogo democrático. Caso contrário, o próprio MPLA ficaria mal na fotografia. É um nono congresso que vai contar com possivelmente 2 candidaturas. 2 ou mais. Ou mais? 2 ou mais. Até agora, sim, registadas, uma já aceita e a outra por se analisar. Há que dizê-lo, Alves, há que dizê-lo também. Nós assistimos, o Faustino referiu-se aqui ao silêncio. É verdade que nós, talvez por uma questão de simpatia por um ou outro candidato, íamos querer exigir que um erro, como foi aquele pronunciamento da Comissão de Candidaturas, fosse repetido. Mas não é suposto acontecer novamente. Creio que a Comissão de Candidaturas ou a Subcomissão de Candidaturas terá percebido que errou. Então, não deve fazê-lo, não deve se pronunciar intempestivamente, como fez com o presidente cessante, porque é presidente cessante. Portanto, o momento atual é de verificação apenas das subscrições. Portanto, tecnicamente, o processo orgânico do nosso Congresso em relação às candidaturas, ele se divide em três momentos. O primeiro é de verificação de subscrições das propostas. O segundo é de validação. Essa validação é só para outubro, não é para agora. E é o momento da validação que a subcomissão se pronuncia sobre as candidaturas. E depois, então, a campanha, que é entre novembro e dezembro. Início de dezembro. Não. A campanha? Não, a campanha é novembro até início de dezembro. Portanto, é importante que se perceba isso. Não faz sentido aquilo que a subcomissão fez ao pronunciar-se intempestivamente sobre a candidatura do presidente João Lourenço, presidente cessante. Não faz sentido. É até contra os próprios estatutos e os regulamentos. Portanto, não é expectável. Analisa como uma precipitação? Foi precipitação e não se percebe porque o camarada Job Capapinha tem um militante experiente, dirigente inclusive, sabe que o gesto colocou muito mal na fotografia a própria candidatura do presidente João Lourenço. Portanto, parece-me que o próprio MPLA terá que, se calhar,
repensar os órgãos que criou para a gestão desse processo, porque a subcomissão de candidatura parece ser este o problema e não os militantes. Como é que deve ser a posição dos candidatos, os atuais? No caso, estamos a falar do general Higino Carneiro, também presidente atual do MPLA, João Lourenço, quanto ao que se passa nas redes sociais. Qual deve ser a posição de ambos? Pois, primeiro é condenar todos os ataques pessoais que visam diminuir ou agredir intelectualmente, matar até intelectualmente um candidato, porque no fundo faz-se a candidatura no exercício das liberdades que o próprio Estatuto do MPLA prevê. Portanto, quem se propõe liderar o MPLA, né, falo dentro do espírito democrático que o próprio MPLA defende. Portanto, não é curial que os militantes, a massa associativa, a massa militante, amigos, simpatizantes do MPLA se ponham contra um candidato, contra um militante, e até com os pergaminhos do general Higino Carneiro, porque não fica bem nem para o próprio partido, tampouco para o presidente João Lourenço. Portanto, é importante que o MPLA perceba que este é o momento de, tal como se anunciou... São os dois Sim, exatamente. É importante que se perceba que este é o momento do partido sinalizar para a unidade, para a união. E a consolidação do processo democrático não é para dividir, tem que ser para unir e vencer os desafios futuros. Pois bem, vamos agora avançar por um outro tema que tem que ver com a Câmara de Comércio Angola-China, que denuncia fraudes com documentos fundiários. Agora a pergunta é, como terminar com esta prática que, digamos, envolve funcionários de instituições do Estado? Faustina. Eu penso que trata-se de um alerta muito importante feito pelo Presidente da Câmara de Comércio, o Sr. Luís Copenala, não é? Alerta este que deve acionar o Estado, as instituições do Estado, para evitar que o investimento chinês não passe, digamos assim, a estar refém de grupos ou interesses que acabam por prejudicá-lo, né? Nesta altura, nós o que podemos augurar é que o Estado tome providências, tome medidas, porque, na verdade, como deve calcular, quer da parte de Angola, quer da parte da China, não faltam elementos que, eventualmente, procurem prejudicar aquilo que é o ambiente de negócios que existe aqui em Angola e acabar por depois, então, afugentar aquele investimento, entre aspas, limpo, honesto, que pode ser feito em Angola. Portanto, vamos esperar que o alerta feito pelo Presidente da Câmara de Comércio Angola-China sirva para que as instituições do Estado ponham uma mão na massa, como se diz. Numa entrevista que foi, portanto, concedida aqui à nossa Rede Girassol, o antigo PCA do IGCA já falava mesmo que havia funcionários falsificarem a própria assinatura. Exatamente. Do gestor máximo. Agora, aqui a pergunta que se impõe é, como é que se pode combater isto? Não combate-se isso com as leis vigentes. Nós temos uma lei de terras, temos um conjunto de instrumentos legais que ajudam a combater isso. Agora, quanto mais transparência e eficácia na implementação das leis, obviamente, seremos bem-sucedidos a combater esse tipo de práticas que, de resto, acabam por prejudicar aquilo que se pretende fazer, que é melhorar o ambiente de negócios em Angola, não é? Então, o alerta... Espero que tenha chegado a quem de direito no sentido de tomar as medidas que se impõem nesta altura. Como é? Pese embora haver apetência de muitos funcionários e mesmo até autoridades tradicionais em quererem meter a mão nesta situação, não é? Pois. Estamos a falar de negócios, então envolve dinheiros. Exatamente. Não, isso tudo decorre. Tudo bem, nós temos uma lei de terras que vigora desde 2004. Ela, inclusive, sobrevive a própria Constituição de 2010. Okay. Ela mantém-se vigente até hoje. Mas os problemas existem desde então. Nós temos direitos sobre a terra que são... nós temos, por exemplo, a propriedade originária da terra, que é do Estado. É do Estado, sim. E depois, em cima deste direito, sublevam-se outros direitos, né? Que, no fundo, afetam ou encolhem um pouco o direito de propriedade. Mas vamos falar concretamente do que se está a passar hoje. Os títulos que são passados pelo Estado são as concessões feitas pelo Estado para efeitos de, por exemplo, a exploração agrícola, a construção de obra pública ou obra civil, perdão. Eles normalmente visam esses fins específicos. Portanto, quando o Estado passa um documento deste, uma concessão destas, a pessoa a quem lhe é concedido o direito deve cingir-se
para aquele fim. E o que nós normalmente encontramos é o quê? As finalidades para as quais se faz o requerimento, elas não são observadas. O Estado também tem uma omissão nisso e tem culpa no cartório, porque passa-se a licença, depois não vai verificar. Fiscalização. Exatamente, não fiscaliza. Portanto, é um conjunto de elementos aqui que configuram anormalidades que funcionários com má índole e má conduta aproveitam e fazem o que fazem. O que deve acontecer é que as instituições do Estado, Procuradoria-Geral da República, a Polícia Nacional, devem entrar em cena para levar essas pessoas, esses funcionários à barra da justiça, porque de outra forma não se consegue, porque põe em causa justamente o ambiente do negócio. Mas, entretanto, aparecem documentos, não é? Documentos... Sim, é falsificação de documentos, é crime. Mas aparentemente verdadeiros, e em áreas que têm o direito desta concessão. Exatamente. Isso, claro que põe em causa justamente... É um lugar, um documento, uma mesma área com 4 ou mais titulares. Exatamente. Aparecem esses documentos, então como é que fica? Bom, é exatamente isso que eu digo. Nós precisamos, as instituições devem assumir responsabilidades. O Estado deve pôr a mão, como disse aqui o Faustino, pôr a mão na massa, porque é um ambiente de negócios que fica todo ele prejudicado. Não são só os empresários, não falemos só dos investidores estrangeiros. Os investidores nacionais também têm dificuldades. Mesmo de menor dimensão, têm dificuldades em legalizar as suas propriedades, os seus investimentos. Portanto, é importante que as autoridades cheguem à frente e tentem pôr ordem no circo, porque realmente são situações recorrentes, já de muito tempo. Elas perduram no tempo e precisa-se de pôr um travão nisso. Mas estas redes que existem podem contaminar também o bom ambiente em termos de negócios, mesmo com nacionais, empresariado nacional e estrangeiro, Exatamente. No nosso país? Não há dúvida. E isso acontece como? Pondo em causa a segurança jurídica nos negócios. Quem faz um negócio, por exemplo, quem quer fazer um investimento, ele quer ter certeza de que aquele investimento que está a fazer não vai cair em saco roto. Não vai ser, por exemplo, já aconteceu aqui, nós temos notícia disso, de investidores estrangeiros que adquiriram parcelas de terreno, ou pelo menos direitos sobre parcelas de terreno para fazer construção. Exatamente. E de repente surge um outro dono, outro proprietário. Não, mas era aí que eu queria chegar também, né? Portanto, para os dois. Mas isso é a justiça. Pois têm esses documentos, já começaram, por exemplo, a erguer uma determinada obra, imaginamos, por uma indústria, qualquer coisa que seja, mas a dado momento aparece um outro titular do espaço. Pois, a justiça tem que entrar em cena. Sim, isso remete para o funcionamento das instituições. Nós sabe que em tempos houve inclusive um levantamento que fazia menção ao facto de circularem nas instituições do Estado cerca de 20% a 30% de documentação falsa. Administração pública. Mas que é grave. A pergunta é onde é que saem estes documentos? Saem das próprias instituições. Saem das próprias instituições. Portanto, nós só precisamos, como eu disse bem, fazer valer o Estado de Direito. As instituições precisam de funcionar, precisamos de pôr a polícia, a Procuradoria-Geral da República como garante da legalidade a cumprirem com aquilo que são as suas atribuições. Pois bem, vamos olhar agora para a triste situação da Venezuela e também no Japão, e sismos, que abalam aqueles pontos do mundo, com consequências devastadoras, podemos mesmo assim dizer. Portanto, olhando para a Venezuela, digamos que pode-se aqui afirmar que são graves também estas situações que estão por aí a passar, atendendo mesmo a fragilidade causada pelas sanções económicas com este país, já há vários anos, refiro-me a Venezuela. Relativamente ao sismo? Sim, senhor. Bom, penso que são situações completamente distintas, causadas pelo sismo. As consequências estão a ser agora geridas. Penso que o mundo despertou para a solidariedade com o povo da Venezuela. Os sismos, a atividade sísmica é quase que imprevisível, não é? É quase que imprevisível. É verdade que as estações sísmicas que existem, os próprios institutos de geologia podem, com alguma antecedência, fazer previsões, mas não há tecnologia que preveja com precisão quando vai ocorrer um sismo, onde vai ser o epicentro e de que grau na escala de risco. Previsão.
Sim, mas a previsão nunca é com precisão. Okay. Exatamente. Então, na Venezuela, penso que o que é importante fazer nesta altura, ou repensar, são as construções, não é? O Japão é um país muito experimentado com essas situações. Aqueles países que têm, vamos lá dizer, constituições rochosas em falhas ou placas tectônicas que, pela movimentação, choque ou distinção, acabam por provocar isso, devem, se calhar, repensar o tipo de construções que colocam ao longo dessas regiões. Mesmo nós aqui em Angola, né? Nós aqui em Angola há uma iniciativa boa do Executivo no sentido de montar estações sísmicas, né? Temos aí à volta de 6 ou 7. A ideia é montar uma rede nacional de estações sísmicas para irem monitorando a atividade sísmica, mas o ideal, se calhar, tem que ver mesmo com os tipos de materiais que são usados e tipos de construções em zonas propensas à atividade sísmica, não é? E vamos esperar agora que haja a solidariedade necessária para com o povo da Venezuela e que, nesta altura, se calhar, a esperança de recuperarem pessoas vivas dos escombros, penso que começa a esfumar-se cada vez mais. E o ideal, se calhar, é recompor a vida dos sinistrados, e recuperar os cadáveres dos escombros para que não haja então situações de epidemias ou coisas parecidas. Como é? As sanções impostas já há vários anos pode, de certa forma, prejudicar algum desenvolvimento para com a Venezuela? Capacidade de resposta interna? Sim, em certa medida sim. A capacidade de resposta da Venezuela revela-se um bocadinho aquém, né? Era expectável que a Venezuela pudesse atender os seus próprios cidadãos, e a verdade é que não, está à espera, inclusive, da solidariedade de Estados que sempre se tiveram contra, por exemplo, os Estados Unidos. A Venezuela hoje está à espera, por exemplo, do apoio dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já se manifestou também disponível para apoiar e mandar equipas de emergência para acudir à situação lá. E a verdade é esta, é que em 100 anos, esses são os dados disponíveis, em 100 anos a Venezuela não tinha um caso desta dimensão. Portanto, são mais de 1.400 mortos. Não existe memória de uma situação destas. A região, sim, houve recentemente casos mais ou menos similares, até com o maior número de mortos, mas na Venezuela, não. É a primeira vez que se chega a este número. Portanto, é importante perceber que a Venezuela, enquanto um país com uma reserva enorme, se calhar a maior reserva de petróleo do mundo, teria todas as condições de ter as melhores construções do mundo, mas não há uma ligação entre os danos causados, os números, os edifícios que foram abalados e destruídos completamente, com o desenvolvimento econômico. Tanto assim é que o Japão, referiu-se aqui bem o Faustino, o Japão, apesar de ser uma nação desenvolvida, super desenvolvida, e fazer parte de uma região com muita atividade sísmica, quem esteve no Japão sabe que existem terremotos praticamente a cada hora, não tem uma ligação quer dizer, não há capacidade humana nem tecnológica para prever exatamente a dimensão dessas catástrofes. Portanto, o que aconteceu na Venezuela é uma tragédia. Devemos lamentar por tudo aquilo que está a acontecer, mas a verdade é esta, não existiria condição alguma para evitar essas mortes. Talvez até podemos dizer que esperar que não volte a acontecer tão cedo, um sinistro como este. A verdade é esta, que perder de uma só vez 1.400 ou mais de 1.400 pessoas é uma catástrofe e nós devemos todos lamentar por isso. O mundo deve olhar para a Venezuela com olhos de solidariedade, de prestar o abraço e o carinho que o povo venezuelano precisa neste momento. São, digamos, analisadas, mas não se sabe ao certo quando é que pode. E as construções no nosso país? Existem construções antissísmicas cá por nós? Ao que me consta, não. Nós temos aqui atividades sísmicas em províncias como Kwanza Sul, Huambo e Huila, não é? As estações sísmicas, ao que me consta, conseguem mensurar até 2 graus na escala de Richter.
Mas a atividade sísmica pode ser abaixo desses graus e que às vezes passa despercebida, não é? E então nós temos que, se calhar, fazer aquilo que o Executivo se propõe, que é... Mas a Willa já passou dos 2 graus, dos 4 sim, graus. Sim. Há 2 anos atrás. Temos que repensar as construções nessas... É aí onde eu queria Exatamente. chegar. Sim. Primeiro, há que assinalar que na Venezuela, não é um assunto para estarmos aqui a sorrir, mas a Venezuela teve 7,7. É muito. Quer dizer, é um abanão tremendo e não há estrutura que resista a isso. Portanto, agora aqui em relação a um país como o nosso, com os desafios que nós temos de desenvolvimento, nós temos problemas de planeamento urbanístico. Ou seja, não é propriamente a construção, nós temos dificuldades urbanização. Ordenamento do território. Nós não sabemos exatamente onde colocar as pessoas para construir. Nós tivemos agora aqui a situação... Os edifícios até albergam um maior número de famílias e poupam menos terreno. Não. Isso também tem a ver... Mas em zonas de atividade sísmica, construções térreas provavelmente são mais recomendadas. Já é a altura de começar-se a pensar nisso? Esta é a questão. Sim, é uma questão de opções, são opções. Nós em tempos estivemos a fazer um trabalho sobre isso, sobre as opções de crescimento das cidades, se na vertical ou na horizontal. Portanto, por exemplo, a Luanda, a expansão da cidade de Luanda, tem seguido um pouco o curso na horizontal, né? Nós vamos expandindo a cidade de Luanda para perto do Rio Kwanza e nós assistimos a isso todos os dias. Mas há países que optaram e cidades que optaram pelo crescimento na vertical. Portanto, vários prédios, vários edifícios e isso, cada opção tem o seu custo. Quer o custo tecnológico, político, económico, ou de implementação. Pois, exatamente. Muito obrigado por ter estado aqui. Nós temos... Que é jornalista, obrigado mesmo. E aqui o Faustino Henrique, analista para questões internacionais. Obrigado por terem estado aqui os dois, a analisarmos as questões pontuais que marcaram a semana. Conto com vocês em próximas oportunidades. Boa noite, bom domingo e bom regresso a casa. Boa noite para si também. Boa noite, sim, senhor. Boa noite. É o Domingo Notícias, a edição de 28 de junho. Vamos a um curto intervalo, mas é um curtinho. Voltamos já para mais informações. Por isso mesmo, não saia daí onde está. Os J renovados de muito boa noite. Estamos de volta com a informação e vamos agora ao desporto para dizer que na última ronda do grupo J, isto do Mundial, a Argentina fez o pleno ao derrotar a Jordânia por 3-1, enquanto a Argélia está nos 16avos da final do Mundial 2026, após empatar a 3 golos frente à Áustria, partidas realizadas na última madrugada. A seleção argelina precisava de pontuar para continuar na competição. Numa partida emocionante, foi a Áustria quem se 45 minutos por Rafik Belgali. 1-1 foi o resultado ao intervalo. No segundo tempo, os austríacos voltaram a estar na frente do placar. Marcel Sabitzer apareceu isolado para fazer o 2-1. A Argélia, por sua vez, foi atrás do golo do empate, tendo este que aconteceu aos 60 minutos por Riyad Mahrez. A remontada das Raposas do Deserto surgiu aos 90+3, outra vez por Mahrez. Antes do fim do jogo, a Áustria empatou aos 90+6 por Sasa Kalajdzic. 3-3 foi o resultado final. A Áustria termina na segunda posição do Grupo J com 4 pontos, os mesmos da Argélia, que ficou na terceira posição. Nos 16avos de final, a Áustria terá pela frente a Espanha no dia 2 de julho, enquanto a Argélia mede forças com a Suíça a 3 de julho. Ainda para o Grupo J, a Argentina fez o pleno ao derrotar a Jordânia por 3-1. A Albiceleste abriu a contagem por intermédio de Giovanni Lo Celso, na cobrança de um livre irrepreensível, decorridos 19 minutos. Por seu turno, Lautaro Martínez ampliou para a formação campeã do mundo na conversão de um castigo máximo, no minuto 31. A Jordânia, por sua vez, com 3 toques na bola, reduziu por Moussa Altamari aos 55 minutos. E, no minuto 80, Lionel Messi, de livre, selou o placar para 3-1 a favor da Albiceleste. A Argentina tem encontro marcado com Cabo Verde nos 16avos de final, no dia 3 de julho.
Após um Mundial que está a trazer tristezas e alegrias para os adeptos do desporto rei, o futebol, e é sobre esta questão que vamos aqui conversar com Aniceto Moquinto, que é comentarista residente aqui da Rede Girassol. Muito boa noite, Aniceto. Bem-vindo ao Domingo Notícias. Boa noite e obrigado. Pois é, vamos começar. Está terminada a fase de grupos, agora a fase do mata-mata. Vamos saber de si como é que avalia a prestação das seleções africanas. Bem, primeiro é preciso dizer que é uma prestação bastante positiva. Num conjunto de 10 seleções, conseguimos colocar, ou a África conseguiu colocar para outra fase 9 seleções. Penso que um aproveitamento de 90%, isso é satisfatório. E isto tem uma razão de ser. É preciso olhar para aquilo, para a composição das seleções africanas que estão neste Mundial. Se nós aferirmos de jogador a jogador, vamos aferir que mais de 80% dos jogadores atuarem nessas seleções, boa parte deles nasceram na própria Europa. São filhos de africanos que nasceram na Europa e outros são africanos que foram para a Europa muito cedo e adotaram aquela cultura, ganharam aquela mentalidade desportiva europeia e hoje facilmente conseguem jogar olho no olho com grandes jogadores que militam nos grandes campeonatos europeus e que estão nessas grandes seleções. Dali termos tido este êxito em outra fase. Pese embora esses 5 tenham terminado na segunda posição, mas convenhamos dizer que terminaram na segunda posição atrás de grandes seleções. O caso, por exemplo, da própria Côte d'Ivoire, que ficou a 1 ponto, terminou com 6 pontos, a 1 ponto da toda poderosa seleção alemã, que liderou o grupo. A própria seleção da Costa do Marfim, aliás, da Costa do Marfim terminou a menos 1 ponto que a Alemanha. E depois tivemos Marrocos, que terminou com o mesmo número de pontos o Brasil, mas ficou na segunda posição, e Cabo Verde, que com alguma surpresa terminou no segundo lugar, atrás de uma seleção muito forte e com apenas 3 pontos, fruto de 3 empates. Tocou ali num ponto muito importante, que dizia que muitos desses jogadores africanos, portanto, não estão só nos seus países, mas também noutros países. Exatamente. Será que frequentaram escolas de futebol desde a tenra idade? Penso que sim. O facto de terem nascido na Europa, muitos destes são filhos de descendentes africanos e certamente isso lhes habilita também a representarem os países de origem dos seus pais. E seguramente isto tem trago mais-valia para o nosso futebol, tem tornado as nossas seleções bastante competitiva. É só olhar para a forma como Cabo Verde, estreante, conseguiu brilhar nesta primeira fase. 3 jogos, não venceu, mas também não perdeu nenhum jogo diante de seleções muito fortes. Agora vamos esperar a fase que se segue. E é preciso dizer também, aliás, a própria África do Sul, que tenha começado na estreia, empatou com o México e de alguma forma deixou beliscada aquilo que era a sua continuidade na prova, mas na última jornada conseguiu vencer e terminou a primeira fase com 4 pontos e hoje, a esta altura, está a estrear-se então na fase do mata-mata. Outras notas importantes destas novas seleções que se apuraram são as 4 que terminaram no terceiro como terceiros classificados. Dessas 4 seleções, convenhamos dizer que muitas delas fizeram mais pontos, inclusive, que algumas seleções que apuraram como segundo classificado, que é o caso do Cabo Verde. O Congo terminou com 4, o Ghana terminou com 4, a Argélia, esta sim é que terminou apenas com 1 ponto, com 3 pontos, e o Senegal também com 3 pontos, mas ainda assim conseguiram passar à outra fase. Por isso é preciso dizer que temos que continuar a investir, sobretudo, no futebol de formação. Quanto mais se exportar jogadores africanos para a Europa e outras paragens, seguramente, facilmente eles poderão adotar a cultura desportiva daquelas zonas e quando tiverem competições dessa, dificilmente poderão tremer. Estamos a ver os nossos jogadores africanos a serem, de facto, um verdadeiro orgulho, a brilharem, a jogarem, a olhar no olho daquelas grandes estrelas mundiais. Aniceto Moquinto, é analista desportivo, eu gostaria de saber, já esperava a participação
de jogadores africanos desta forma, nesta competição, neste Mundial? Na verdade, das equipas particularmente? Na verdade eu tinha feito a minha cogitação que esperava que para a fase seguinte passassem 5 a 6 seleções. Na verdade, acabaram por surpreender-me pela positiva. Aquilo que eu previa, as seleções africanas mostraram que não é só isso, nós podemos muito mais. E a nossa grande decisão, na verdade, acabou por ser a seleção da Tunísia, que no cômputo de 3 jogos não conseguiu vencer nenhum, sofreu 12 golos, marcou apenas 2 golos, e eu penso que a ineficácia ofensiva e a falta de solidez defensiva ditou o afastamento prematuro daquela que seria a nossa 10ª seleção a passar para outra fase. Uma fase mais difícil, esta do mata-mata. Qual das seleções africanas, sob o seu ponto de vista, tem a possibilidade de passar? João, depois de tudo que nós acompanhamos nesta fase... 9, será? Não, depois de tudo que nós acompanhamos e a forma como as nossas seleções abordaram os jogos, sobretudo com as seleções mais cotadas do mundo, aquelas que são as principais candidatas ao título, nesta altura espera-se por tudo. Já tivemos a grande surpresa, colocar aí as 9, e estão aí a vir grandes surpresas. Hoje, se calhar, um dos co-organizadores poderá cair, o Canadá, que está a jogar a esta altura diante da seleção sul-africana, e dos minutos que fomos acompanhando, um jogo bastante renhido e com muita probabilidade da seleção sul-africana fazer algum golo. E hoje podemos ter a primeira surpresa de vulto neste Mundial em caso de uma vitória da África do Sul sobre o Canadá. Muito bem. Sétimo Quinto, muito obrigado por ter estado aqui comigo a analisar o Mundial de Futebol 2026. Conto consigo em próximas oportunidades. Estamos juntos. É uma boa noite para si e até à próxima. Obrigado. Ok, muito obrigado. Portanto, Domingo Notícias vai fazer mais uma breve paragem para mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Boa noite. Uma vez mais, o nosso muito boa noite renovado, mais de 510 toneladas de produtos comercializados, um volume de negócios superior a 200 milhões de kwanzas, 365 expositores e mais de 4.150 visitantes. São os números que marcam a 12ª edição da Feira da Banana na província do Bengo, encerrada neste domingo no município do Panguila. O ambiente era de celebração. Música, dança e entrega de prémios assinalaram o encerramento da 12ª edição da Feira da Banana, considerada a maior bolsa de negócios da província do Bengo. Durante a cerimónia foram distinguidos os melhores expositores nas categorias de grandes empresas, pequenos produtores, representados pelos municípios, indústrias, empresas de bens e serviços, de apoio ao setor produtivo e órgãos de comunicação social. Ao longo dos 3 dias, o evento reuniu 365 expositores provenientes de todos os municípios da província, que apresentaram diferentes variedades de banana e também produtos agrícolas, pescado, artesanato, máquinas e equipamentos agrícolas, além de potencialidades dos setores da indústria, turismo, construção civil e serviços. O vice-governador da província do Bengo, para o setor político, social e econômico, destacou que o volume de negócios alcançado superou as expectativas inicialmente traçadas, um indicador que, segundo afirmou, reflete o crescimento da produção e o dinamismo econômico da província. E a participação também diz muita coisa, porque de ano para ano o número de expositores vai aumentando significativamente. Portanto, já estamos na 12ª edição. Esperamos que a próxima edição seja maior que a presente edição, a 12ª, portanto. O responsável acrescentou que a província reúne condições para reforçar a exportação de alguns dos seus produtos. Como sabe, o grande produto de produção nacional, de grande exportação, é a banana, que é já a marca da província do Bengo. Já estamos a exportar para a Europa, para a América e para a África também. Mas continuaremos a trabalhar para que não seja só exportada, mas a banana e outros produtos da província do Bengo tenham também um consumo interno significativo. Os representantes municipais também fizeram um balanço positivo da sua participação. Destacaram o volume de negócios realizado e as perspectivas
de novos mercados. Para nós, o município do Dando, o nosso volume de negócio ronda aí em cerca de 17 milhões de kwanzas. E penso que para os nossos produtores, os nossos expositores, é uma cifra muito positiva, porque permitiram comercializar muitos dos produtos que tenham nas suas zonas de cultivo. Tanto nós viemos com um número de aproximadamente 15 cooperativas, dentre cooperativas e fazendeiros, que produzem de quase tudo, entre citrinos, produtos agrícolas, hortícolas. É o que nós estamos a expor hoje nessa 12ª edição da Feira da Banana. O impacto é muito grande. Nós temos dito que a Feira da Banana é o espelho das feiras para os produtores de pequeno porte. Porque, como sabe, os produtores estão constituídos com cooperativas. Tivemos uma boa representação e a melhor ainda foi nas assinaturas dos acordos que o município do Panguila conseguiu um acordo com a nova AgroLíder. Eles são os maiores produtores da banana e também de outros produtos, principalmente a pitaia, que também agora é uma grande aposta que nós temos. E então conseguiu-se um acordo que a partir de agora, aqui mesmo no mercado, eles vão ocupar algumas naves só para a venda desses produtos todos que eles produzem. Comparativamente à edição anterior, a Feira da Banana registrou um crescimento significativo no volume de negócios e a província do Bengo se afirma como uma das principais referências da produção agrícola nacional. Mais de 1.300 mortes relacionadas com as ondas de calor na Europa foram registadas desde o dia 21 deste mês. A informação foi avançada pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa altura em que os meteorologistas apontam como causa principal deste cenário as alterações climáticas provocadas pela poluição atmosférica. Estão a ser batidos recordes de temperaturas máximas em vários países europeus neste mês de junho. Em algumas regiões estão a ser os dias mais quentes de sempre para qualquer altura do ano. Na Alemanha, os termómetros chegaram aos 41 graus Celsius. Na Dinamarca passaram os 37 graus. Na Chequia e na Suíça também foram batidos recordes históricos de temperatura máxima. Neste momento, mais de 150 milhões de europeus estão a sofrer com o calor excessivo, com consequências graves para a saúde de muitos. Em França, as autoridades dizem que houve cerca de 1.000 mortos acima da média habitual nos últimos dias e que esses 1.000 óbitos extra aconteceram nas zonas mais afetadas pelas temperaturas muito altas. Também em Espanha, em apenas 4 dias, houve mais de 300 mortes ligadas a problemas de saúde que se agravaram com calor. A Europa é o continente que está a aquecer mais depressa em todo o mundo. O exército israelita aprovou hoje a continuidade das operações militares no sul do Líbano, tendo feito novos ataques nesta região, mesmo depois do acordo preliminar assinado pelos dois países na sexta-feira sob mediação norte-americana. O chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, deu luz verde à continuidade das operações militares no sul do Líbano, depois de ter feito uma avaliação da situação à luz da realidade, tendo aprovado planos para operações em curso, referiu o exército israelitas, que criaram as condições para que tal fosse possível. Israel voltou hoje a atacar o sul do Líbano, segundo os relatos feitos pela Agência Nacional de Notícias do Líbano, na sequência de vários ataques que aconteceram no sábado e que provocaram a morte de uma pessoa. Segundo o exército israelita, o objetivo era atacar membros do Hezbollah perto da zona de segurança definida por Israel. A Unicef alertou para a necessidade de fazer chegar a ajuda às crianças que perderam os familiares diretos e ficaram sozinhas, desalojadas e sem acompanhamento. Segundo a Agência das Nações Unidas para a Infância, estima-se que quase 4 milhões de crianças viviam nas áreas mais afetadas pelos sismos
na Venezuela. Centenas ou mesmo milhares de crianças ficaram desalojadas e estão a dormir na rua ou em tendas. Muitas outras perderam a família direta, sinalizou a Unicef. Mas também há sinais de esperança. Nas últimas horas, foram várias as crianças resgatadas dos escombros com vida. E foi assim o Domingo Notícias, referente à edição de hoje, o 28 de junho de 2026. É sempre um prazer contar consigo. Desejo votos de continuação de muito boa noite e, sobretudo, um bom domingo. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Passe bem. Estamos juntos. Boa noite.